Pois bem, estamos aí em plena Copa do Mundo, onde temos trabalhadores que durante os jogos assistem os jogos e temos trabalhadores que durante os jogos não assistem, portanto, aos jogos. Isso teria alguma implicação trabalhista? Poderia provocar alguma discussão judicial de alguém que acha que teve os seus direitos violados ou então que de alguma forma entende que está sendo cobrado de forma injusta por conta dos direitos? Bom, eu converso agora com a doutora Fernanda Garcês, ela é advogada especializada no direito trabalhista. Doutora Fernanda, bom dia. Bom dia, Walter. Isso, obrigado a senhora pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Eu é que agradeço. Isso. Bom, essa questão, né? Copa do Mundo, claro, né? Muitos brasileiros assistindo, trabalhadores assistindo, outros não assistindo. Enfim, esse assunto ficou realmente bem claro, porque se discutiu tudo nos mínimos detalhes em relação à Copa do Mundo. Questões trabalhistas foram discutidas, doutora Fernanda? Olha, Walter, realmente as questões trabalhistas, elas acabaram sendo deixadas muito de lado, né? E eu não vejo muitas discussões sobre isso, mas não deixam de ser temas extremamente relevantes. Quer dizer, a gente conversando com uma colega nossa de trabalho, ela trouxe assim, né, um assunto que eu achei realmente interessante. Não tinha nem ainda surgido a ideia de trazer esse assunto, né, para ser debatido. E ela contou assim, né, que foi no supermercado perto da casa dela e no açougue, lá o rapaz que trabalha no açougue estava reclamando, que ele disse que nunca trabalhou na vida como tem trabalhado, porque a maioria do pessoal que vai assistir o jogo em casa está ali sempre comprando um pedacinho de carne para assar. Então, praticamente triplicou aí. Claro, ele está dentro do seu horário de trabalho, mas ali acabou aquele negócio de dar uma paradinha, dar uma descansada, enfim. Quer dizer, quando esse assunto teria que ser discutido, quer dizer, dúvidas e outras condutas, quer dizer, isso deveria estar mais claro aí, tanto para o patrão como também para o empregado, professora doutora Fernanda? Sem dúvida, Walter. A verdade é a seguinte, quando você fala em supermercados, em açougues, que o movimento é maior durante a Copa do Mundo, isso realmente acontece. O empregado ele acaba não tendo tempo para assistir jogos ou enfim. Mas quando você pensa em trabalhos em escritórios ou alguma coisa assim, muitos empregados eles ficam tentados a assistir os jogos de futebol durante o expediente. Então é muito comum que se veja nas empresas os empregados acessando a internet para assistir os jogos online ou então utilizando saindo do escritório, inclusive, ou da empresa, no horário do expediente, para assistir os jogos televisionados em algum outro lugar. Então, essas são algumas práticas que elas podem trazer algum problema para o trabalhador, né? Porque, dependendo da empresa, as empresas, elas têm políticas internas. Então, tem políticas, inclusive, de monitoramento de uso de sistemas de informática. Né? Então, a partir do momento que esses empregados, eles deixam de trabalhar naquele horário de expediente para assistir aos jogos da Copa, utilizando inclusive ferramentas do próprio empregador, isso realmente não pode ser admitido, ele pode ser punido por conta disso. Né? Outra coisa, outro ponto, se por acaso ele falta ao serviço injustificadamente, ele também pode ser punido com uma advertência. Se isso for reincidente, essas faltas injustificadas, elas podem gerar, inclusive, suspensão. E dependendo da gravidade, se isso acontecer realmente durante todos os jogos da Copa, ou então durante muito repetidamente, né? Isso também pode gerar, inclusive, até mesmo uma demissão por justa causa. E são tantas as questões, né, doutora? Nesse aspecto que a senhora nos traça, tem também aí os bolões, né, onde no ambiente de trabalho, um inocente bolão, onde a pessoa, e aí, qual é o seu placar? Vamos aqui, R$2, quem ganhar, a gente divide, aquela coisa toda. De repente,
essa inocente iniciativa também pode gerar aí uma demissão de empregados, né, doutora? Exatamente, Walter. Na verdade, essa questão de bolões ela é muito discutida, porque a apostas, né, sobre competições esportivas, pela lei das contravenções penais, ela é considerada uma contravenção penal. Então, a partir do momento que o empregado ele pratica isso dentro do ambiente de trabalho, isso pode ser considerado uma falta grave. Por quê? Porque a própria CLT, no artigo que trata da justa causa, estabelece que a prática de jogos de azar, ela é motivo para justa causa. Então, a gente recomenda que as empresas não incentivem esse tipo de comportamento dentro das suas dependências, né? Porque isso pode trazer, inclusive, complicações para o empregado, né? Exatamente. Outro assunto também, até abordamos aqui, quando a Copa estava começando, é justamente sobre essa história, né, do trabalhador que está ali assistindo, é dispensado para poder assistir a partida, e tem aqueles que não tem como dispensá-los, a exemplo dos motoristas de ônibus e também do pessoal que trabalha no metrô, né? A partida ali transcorrendo, todos eles ali, né, naquela vontade de estarem também acompanhando, muitos levam ali um radinho, outros levam ali um aparelho de vídeo ali para tentar também acompanhar o jogo, o que realmente não deve, quem está ao volante não pode ter a atenção desviada, enfim. Essa também é uma outra questão, como a senhora apontou muito bem, a questão, ou as questões trabalhistas não foram muito bem debatidas, né, para saber como fica a situação do trabalhador, aquele que realmente está ali para trabalhar mesmo, mas cá para nós, né, deveria ter uma flexibilidade, tanto que flexibilizamos até a Voz do Brasil, porque também não flexibilizar também a situação dos trabalhadores, né, doutora? Ah, sim, sem dúvida. É muito interessante essa questão, Walter, que você colocou, porque os empregados quando você não trata de alguma atividade essencial, né, então empresas privadas, enfim, você até pode liberar, tem maior liberdade para liberar esses empregados. Agora, quando você trata de metrô, de ônibus, você precisa levar esses empregados para trabalhar para ganhar, para conseguir garantir à população esses serviços essenciais, né? Isso. Então, as empresas elas têm que quando os municípios eles declaram feriado, então na verdade o empregado não trabalha, mas se o empregado trabalhar, ele deve receber as horas extras correspondentes ao trabalho, ao dia trabalhado, né, naquele feriado, inclusive com o adicional correspondente. Então, isso o empregado tem paciente de que aquele dia que ele está trabalhando, que foi decretado feriado, porque algumas cidades decretaram feriados durante a Copa, ele tem direito a receber essas horas extras, né? Agora, as empresas, elas depende muito da política da empresa, no sentido de estabelecer algumas políticas, né, de escalas, enfim, é uma negociação que deve ser feita entre a empresa e o empregado, né? Bom, é mais uma lição que estamos aprendendo com toda certeza, né? Essa questão aí do motorista, daqueles que realmente realizam uma função essencial, por que não, enfim, compensá-la de uma forma diferente, mas o patrão, não, mas aí eu que vou pagar o pato, não, mas aí compensa também através da questão da cobrança de impostos, enfim, discutindo sempre encontra aí alternativa, mas com toda certeza teremos aí outros eventos mundiais, as Olimpíadas também chegando aí, quem sabe possamos também não descuidar da discussão na área trabalhista, como ao que parece realmente não foi muito aí avançada aí nessa discussão, mas agradecemos muito a senhora, viu, doutora, pela gentileza de nos atender, agradecemos aí por nos chamar aí a atenção para que possamos aprofundar nessa questão, tá bom, doutora Fernanda? Eu que agradeço, Walter, é um prazer. Um bom dia para a senhora, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Nós falamos com a doutora Fernanda Garcês. É isso mesmo, né? Porque nós temos aí aqueles trabalhadores que não podem sequer, né? Os médicos, por exemplo, né? Estão ali numa sala, no centro cirúrgico ali, mandando ver, salvando vidas. Vão ver jogo?
de jeito nenhum, né? Então, eu acho que as categorias, aquelas de funções essenciais, né? O pessoal realmente tinha que ter uma compensação diferente, né? Uma compensação diferente. Aí manda a FIFA pagar, né? Manda a FIFA que sai aqui com a mala carregada de dinheiro. Ô FIFA, vamos fazer o seguinte, vocês vão levar, depois da Copa, vocês vão levar aí trilhões de dólares, vão deixar um pouco dos trilhões aqui para poder compensar o pessoal que trabalhou de forma nos serviços essenciais, tá bom? Alguma coisa tem que acontecer, né? Porque, enfim... Mas é um ponto realmente interessante que a nossa entrevistada levantou e com toda certeza nós vamos prosseguir neste assunto porque realmente chama bastante atenção.